Olá, eu sei que há raríssimas exceções, mas eu posso descrever aqui o que está acontecendo com o seu bebê de 2 meses nesse momento. Era um bebê que dormia 3 a 4 horas seguidas, que ficava no seu berço sozinho, você deixava lá, depois pegava, e agora ele não dorme mais, ele não quer mais fechar o olho, ele chora, luta, fica bravo, irritado, não fica mais nem um segundo no berço, não fica mais nem um segundo na cama, não fica em lugar nenhum. Quando você coloca, ele acorda, ele tava ali, ele parecia ser mais calmo, agora ele tá parecendo que ele tá muito irritado, muito incomodado. Eu sei que você já tá ouvindo de tudo, já tá ouvindo que o leite é fraco, já tá ouvindo que ele tá com alguma alergia, que ele tá com algum problema, ele tá com alguma dor, pode ser cólica, que pode ser milhões de problemas e que você tá desesperada, não sabe o que pode estar acontecendo com o seu bebê. Acertei? Olá, eu sou Isabelita e eu tô aqui pra falar o mínimo sobre maternidade com você. Eu vou vir com esse assunto de sono de bebê mais uma vez, porque eu sei que é algo que causa muita dúvida, muita insegurança na vida das mães. E eu achei que esse tema seria legal, falar sobre algo relacionado novamente. Essa fase dos bebês de 2 meses, ela é muito preocupante. A mãe ainda tá, além de estar muito insegura, cansada, ainda se recuperando ali do pós-operatório. O bebê do nada ele muda da água pro vinho. Ele luta contra o sono, fica ali com o olho aberto e aí chora, irritado, efeito vulcânico. A pessoa fica sem saber o que fazer. Houve milhões de palpites de fora de que ele tá passando por algum problema, que ele tá com alguma dor, que aquilo não é normal. E a mãe mesmo começa a pensar que aquilo não é normal, porque às vezes a criança fica dias sem dormir. Eu acho que eu passei umas 72 horas com a Clara no colo sem ela querer dormir. E eu já tinha certeza que aquilo ali não era normal. Eu tava bem louca já, né? Depois de 72 horas sem dormir, eu já tava muito perdida, muito sem saber o que fazer, achando que a minha filha tinha um problema, que aquilo não tava normal. Então eu resolvi poder fazer esse vídeo pra acalmar o coraçãozinho de muitas mães que estão passando por esse momento agora. A frase que eu vou falar é aquela frase que você deve confiar. Acredite, isso vai passar. Mas antes de passar, eu vou falar aqui 5 pontos importantes, 5 coisas que você deve observar, lembrar, usar para sobreviver nesse primeiro momento. E talvez ajude muito a passar por essa fase difícil, porém normal. Mas antes de começar a falar sobre o que nunca te falaram sobre um bebê de 2 meses, eu quero que você curta, siga o canal e deixe aí algum comentário de algo que você gostaria de fazer, de saber o que está te afligindo, para a gente poder fazer vídeos mais relacionados à dúvida, à preocupação, à ansiedade das mães que me seguem, que estão vendo esses vídeos, tá bom? A primeira parte importante, o primeiro ponto importante para desse bebê de 2 meses, ele tá enxergando melhor. Com 1 mês, eles não enxergam quase nada, ele ainda não entendeu que ele nasceu, ele não ouve direito, e aí ele fica ali naquele cantinho dele, dormindo o máximo possível, o resto mamando, chorando, mas a maioria, né, bem mais calmo do que nos 2 meses. Quando chega os 2 meses, ele tá ouvindo um pouco mais e ele tá enxergando um pouco mais. E aí, ele quer entender o que que é aquilo, o que que tá acontecendo. Se ele fechar o olho, se ele for dormir, ele vai continuar vendo. Essas coisas, né, esse tipo de os barulhos, é tudo uma novidade, assim. E ele acha, sem contar que os bebês, eles estão também numa luta pela sobrevivência. A gente pensa que não, mas tudo deles, a luta para não dormir, vontade de estar no colo o tempo todo, o choro, tudo é para manter eles vivos, para eles se manterem vivos, né? É uma luta pela sobrevivência. E aí, quando ele começa a enxergar e ouvir, deixa ele muito mais em estado de alerta, em estado de que é isso, o que está acontecendo, que quer se manter mais acordado, mais alerta ainda, pela aquela famosa luta pela sobrevivência de um bebê recém-nascido. Nessa fase que eu digo que eu passei, que a Clara ficou quase 72 horas sem dormir. Eu fiquei assim, eu fiquei aquela famosa frase, vamos enlouquecer com calma. Eu estava em estado totalmente, não sabia mais quem era eu, de tão perdida. Mas aí eu demorei para entender, porque a gente tá ali meio cansada, vivendo aquela rotina, a gente você não consegue pensar às vezes. Se você olhar de fora, observar de fora, é mais fácil para pensar e ver o que tá acontecendo, né? O bebê, quando ele fica sem dormir, ele não fica sem dormir calminho, feliz, né? Ele fica sem dormir, ele fica irritado, ele chora muito, ele luta contra o sono, afasta a cabeça, se irrita, não quer mais mamar, porque tá irritado, tá estressado.
quer ficar ali, e aí isso tudo começa a causar vários pensamentos. Ela tá com cólica, tá com dor, tá sentindo alguma coisa. A cólica, ela é real, os gases são reais, eles realmente, eles estão sentindo nessa fase, eles sentem muito. São poucos bebês que não estão sentindo, eu nem sei. Mas a maioria, eles estão sentindo incômodo, sim, eles estão sentindo cólica, eles estão sentindo, tem gases. É sempre bom estar medicando. Vai ter mães, vai ter vertentes que vão dizer que não precisa medicar, que é só fazer. Mas eu sou a favor de a medicação para gases e aqueles outros medicamentos de cólica. Eu sou a favor, não vamos lutar contra isso, porque já basta todos os outros problemas que a gente precisa enfrentar com o bebê. Então, essas medicações, inclusive, eu vou procurar não, aquelas medicaçõezinhas homeopáticas. Eu vou deixar o link da que eu usei quando a Clara era recém-nascida, mas só as homeopáticas, as outras são prescritas pelo pediatra do seu bebê, tá bom? E então, nessa fase, o primeiro ponto é que ela realmente vai existir. Você tem que observar ali, lógico, se tá muito acima, um choro, alguma coisa assim que ele possa estar sentindo algo que você precisa levar ao médico, você também tem que estar atento, né? Mas que vai existir essa fase, que vão existir esses dias que ele não vai dormir nesses 2 meses, vai. E aí, voltando, eu fiquei ali, quando eu dei uma acalmada, eu olhei de fora, a minha mãe também falou, eu acho que é porque ela tá mexendo muito o rosto assim, como se ela estivesse enxergando mais coisa, como se ela estivesse vendo. Eles não mexem tanto a cabeça, né? Mas ela já estava tentando mexer. Então, eu parei, nossa, então significa que ela está enxergando, querendo enxergar, e é algo relacionado a isso que está fazendo ela ficar acordada esses dias. Aí eu entendi, eu acalmei, pensei, tá, então vamos lá, né? Vamos tentar melhorar a situação ali, tentar tudo escuro, deixar o ambiente super escuro, deixar colocar aqueles sonzinhos de alguma musiquinha calma, aqueles barulhos de útero, qualquer barulhinho daquele, para ver se distrai, se acalma, e usar o sling nessa hora, não lute, não tem outra coisa. Tem o sling e para quem muitas outras mães elas usam também a rede. Aqui na minha região é muito comum, mas eu sei que isso é cultural, não é em qualquer cidade que as pessoas têm costume de usar a rede. Mas a rede, ela funciona muito bem para um bebê, porque aquele balanço e é apertadinho assim, é uma opção muito boa. Eu não usei também, mas se eu tivesse mais um filho, eu usaria. Eu não ia lutar contra isso também. E assim, e aí o sling, como eu fazia com o sling? À noite, eu colocava no sling, porque ela queria lutar contra o sono de todo jeito. Eu tentava várias coisas, levava para um lado, levava para o outro, balançava no carrinho. Nossa, todas as tentativas. Tem a famosa tentativa na hora do desespero, colocar no carro e sair, que muita gente diz que funciona, né? Mas eu colocava no sling, quarto escuro, aqueles barulhinhos, barulho do útero, aquela coisa, e ficava andando pelo quarto com ela no sling, porque dá uma sensação como se o bebê tivesse voltado para o útero, né? Porque fica balançando, apertadinho, então dá aquela sensação de útero. Traz aquela calma para o bebê. Pode trazer, assim, pode ajudar muito. E aí, quando ela estava completamente dormindo, de verdade, garantido que ela estava dormindo, eu ia tirando bem devagarinho de dentro do sling, colocava lá no berço, ia saindo, 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 até ela dormir. Mas nessa fase é muito, muito, muito comum você colocar no berço e ela acordar imediatamente, como se você tivesse jogado ela no chão, o bebê no chão. Você vai colocando bem devagarinho no berço, mas na hora que você se afasta, acorda, estica o olho. É super comum isso. Parece, não sei o que é isso. Todo mundo fala, parece que tem espinho no berço, né? Isso é real e é comum nessa fase, mas isso passa com o tempo. Eu ficava muito ansiosa, muito desesperada, pensando que para sempre ia ser desse jeito. Colocar, e quando eu colocasse no berço acordasse. Não é. Você vai tentando, tentando, e com o passar dos meses, ela vai se acostumando naquela situação, daquele do bercinho, que vai criando segurança. Vai criar essa palavra, vai criando segurança e adormece tranquilamente. Então, não adianta lutar contra isso. Faz parte. Se você estiver muito exausta e puder contar com uma outra pessoa para fazer essa parte, com o pai, é importante nesse momento. Se você estiver muito exausta, tentando, tentando e não conseguiu, e aí quando você colocou no berço, o bebê acordou e te bateu aquele desespero que você vai tentar de novo, chama outra pessoa. Não deu para chamar outra pessoa? Pega o bebê,
coloca em cima de você, se ajeita ali na cama com o bebê em cima de você, de forma segura, que não dê para ninguém cair, fica com ele ali para ele dormir e você descansar também. Isso aí é aquela coisa assim, desespero, não tenho mais o que fazer, eu vou, desisto. Aí você faz isso, eu fazia isso. E aí no outro dia tenta de novo. Outro dia é uma nova tentativa, é um novo dia. Mas na maioria das vezes funcionava. Colocava no sling, aí botava no berço, aí acordou. Tentava, voltava pro sling, esperava dormir de novo e botava no berço. Aí, se isso acontecesse umas 2, 3, 4 vezes, não estava dando certo, desistia e fazia alguma forma que eu pudesse dormir e o bebê dormisse em cima de mim de forma segura. Se você acha que não vai ser seguro para você, tenta arrumar outra forma, outro método. Eu não gosto de aconselhar porque eu consegui ajeitar de uma forma muito segura, mas eu não sei nem descrever isso para vocês, então só tente isso se for realmente seguro para você. E aí eu venho do futuro, como sempre, dizer que vai passar, vai melhorar. Esses primeiros dias, essa sensação de berço com espinha, as coisas, elas vão mudando. Você vai tentando, dia após dia, que vai mudar, vai passar. Isso aí muda, muda. Eu posso garantir. E aí, assim, nessa fase dos 2 meses, o bebê tem muita cólica, muitos gases, porque os órgãos deles estão amadurecendo, né? Muita cólica, muitos gases, tem a tal da famosa hora da bruxa, do final do dia, o efeito vulcânico, tem tudo isso que causa o estresse, a luta contra o sono, o bebê não querer dormir. Então, assim, como minimizar tudo isso para que melhore, seja mais confortável para você e para o bebê? Tentar manter uma rotina. Tentar manter uma rotina tranquila nesse momento. Usar as medicaçõezinhas de homeopáticas e a medicação de gases que o pediatra vai passar. Fazer os exercícios na perninha constantemente, o dia todo, várias vezes, massagem na barriga, banho morno, várias vezes ao dia, principalmente antes de dormir, fazer bastante massagem. Tudo isso vai acalmar o bebê, vai melhorar essas sensações, esses incômodos e vai ajudar essas fases de irritação. É muito comum nessa fase, essa tal famosa hora da bruxa, o efeito vulcânico, que é assim, entre 5, 6, 7 horas, eu não sei se em outras regiões esse efeito dá em horários mais tarde, porque eu não sei se vai depender do horário que o bebê acorda, da claridade, alguma coisa assim. Mas, como ele tá nessa luta contra o sono, tá mais irritado, tá enxergando mais, tá ouvindo mais, quando chega no final do dia, ele tá extremamente estimulado. Essas pequenas coisas, elas são muito na cabeça de um bebê. Então, ele tá extremamente estimulado. E aí começa aquele efeito vulcânico, ele quer chorar, às vezes passa 1 hora chorando, 2 horas chorando, e você não sabe bem o que que é, se é cólica, se é dor, se é efeito vulcânico, não sabe o que que é. Bate aquele desespero na mãe, dá vontade de chorar, no pai, quem tiver na casa fica extremamente desesperado. Essa hora, a pessoa que tiver mais nervosa deve sair do local. A mãe, o ideal eu sei que é muito difícil, mas o ideal é a mãe tentar manter a calma, se manter tranquila, procurar métodos para se manter tranquila, procurar métodos para que esse choro não tire ela do sério. Porque uma mãe calma, uma mãe tranquila, ela traz muita segurança e muita calma para o bebê. Então, se você conseguir se manter calma, tranquila nesse momento, não se desesperar, vai trazer muita segurança, muita calma para o bebê e ele vai se acalmar mais rápido. E ele não tem, assim, o colo da mãe. Eu sei que vai ter vó, tem outras pessoas que podem segurar, mas o colo da mãe, ele é medicinal nessa época. Então, aí manteve, fez todas essas coisas, colocou no sling. Você pode também sair dali dessa área, ir para uma área mais escura, desligar a luz. Nessas horas desses choros incontroláveis, desse momento, dessa hora da bruxa, né? Desligar a luz, diminuir os estímulos do bebê, porque tudo traz muito estímulo, até quartinhos muito coloridos, muito cheio de bichinho, muito cheio de coisa, mobile, muita coisa, tudo isso é estímulo, e tudo isso pode causar um certo estresse para ele no final do dia, porque ele passou o dia todo absorvendo aquilo, absorvendo aquelas coisas que ele via, coisas novas, e tudo isso é um grande estímulo que pode incomodar e atrapalhar no final do dia, mas também passa. A quarta coisa
que eu tenho para falar é que nessa fase eles têm ainda estão muito nessa necessidade do colo. Eles conseguiram já entender que existe o colo, existe fora do colo, existe ele dentro do berço, existe ele dentro da cama. Então eles, por isso eles fazem todo esse famoso lá do berço tem espinho que eu já falei pra vocês. E aí eles conseguem entender essas coisas já nessas fases dos 2 meses, eles estão começando a entender. Eles têm essa vontade de estar no colo 24 horas por dia, mamando. Os bebês que estão sendo amamentados, eles querem estar também 24 horas por dia. Você também começa a pensar que seu leite está fraco, que não está produzindo direito, que tem algum problema, enfim. Esses pensamentos toda mãe passa. Não é assim, não é verdade. Seu leite não está fraco, você não está com baixa produção. Você está produzindo, mas o seu bebê, ele está nessa fase que ele está precisando muito ficar mamando grudado na mãe o tempo todo. E aí, durante o dia, ele vai querer fazer sonecas no colo. Você não vai conseguir deixar ele em muitos lugares. Toda vez que você deixar no berço, toda vez que você deixar na cama, ele vai acordar. É comum a maioria dos bebês, então, durante o dia, nem tenta lutar muito contra isso. É colo, ou alguns bebês ainda gostam de lugares mais apertadinhos, tipo as cadeirinhas, aqueles ninhos, o sling. Há muitos bebês ficam fazendo. E as redes. Tem bebês que ficam assim. Poucas vezes eu conseguia que ela dormisse na cadeirinha ou em algum outro lugar. A maioria das vezes era no colo mesmo. Se não fosse no meu colo, era no colo de alguém. E aí ela fazia aquela soneca durante o dia, as sonecas necessárias, com horários bons, diminuía esse estresse no final do dia, estava mais tranquila e entrava no sono noturno levemente tranquilo, né? Não vou falar que era mágico, não, que 2 meses não é. Mas aí eu também posso falar que lá para o terceiro, quarto mês, essa situação melhora muito, muito mesmo. Você já consegue ir deixando o bebê dormindo em algum lugar, algum local durante o dia. E à noite ele dorme melhor em berço, em ninho, em cama, ele já ficam mais tempo dormindo à noite. À noite é um sono mais profundo, aí eles ficam melhores nesses locais. Então não precisa ficar nervosa, vai passar. Aí eu também vou deixar um link aqui embaixo, o curso dos 100 dias do bebê, que aí você vai saber tudo sobre os cuidados do bebê. É um curso dado por uma pediatra. Ela ensina todos os cuidados nos 100 primeiros dias do bebê, tudo que você precisa saber sobre amamentação, limpeza, banho, tudo. E vai te deixar muito mais segura para enfrentar esses 100 primeiros dias, tá bom? Aí o quinto ponto é o bebê, ele dorme pouco à noite. Ele dorme umas 2 horas, 1 hora. O sono dele não. Ele tem um sono curto, acorda e aí precisa dormir novamente. Às vezes ele demora para adormecer. E aí, nessa fase, várias mães desenvolvem algumas técnicas para fazer um bebê dormir mais. E uma vai passando para a outra. Então, com certeza você já ouviu alguma dessas coisas que eu vou falar. Que seria a mamadeira de leite, dar uma mamadeira bem cheia, seja de leite materno ou de fórmula, para fazer ele ficar mais saciado e dormir por mais horas. Mamadeira de aveia, algum tipo de massa, essas massas que vem do supermercado que mistura com leite para deixar ele mais saciado e passar mais horas dormindo. Com certeza você já ouviu alguma dessas coisas, que se você der ele vai dormir mais. O que eu posso falar sobre isso? A minha opinião, minha experiência, o que eu posso falar sobre isso? E que eu já ouvi, minhas amigas passaram, eu nunca dei essas mamadeiras, amigas muito próximas, com bebês próximos, já fizeram, já tentaram, a gente passando pelas mesmas situações, e o que eu via? Nos primeiros dias, o bebê, ele pode ser que ele durma por mais horas, porque ele não era acostumado com aquela mamadeira, ele realmente ficou muito cheio ali, e aí deu um peso e ele dormiu por hora. Mas isso dura dias, ele não é mágico, não vai durar 1 ano fazer o seu bebê dormir muito bem. No primeiro ano de vida dele, ele passar a noite toda dormindo porque você deu aquela mamadeira. Logo depois o corpinho começa a se acostumar, e aí logo ele volta a acordar quando ele precisa, porque com o passar dos meses vai aumentando essas horas de sono. Primeiro é 1, 2 horas, aí depois vai para 3, aí depois eles passam 4 horas dormindo. Então, o segredo é você ser firme na rotina e firme na hora dele acordar. Quando ele acordou, mantém ali no escuro, mantém sem olhar para ele, sem interagir, para ele ir entendendo. E aos poucos ele vai se acostumando com essas horas de sono, com esse tempo para dormir. O último ponto que
que eu tenho para falar envolve também as mamadeiras, né? O bebê acorda de madrugada. E aí agora, ele tá com fome, eu vou dar de mamar para ele, vou dar uma mamadeira, vou para ele dormir mais? Essa é a dúvida que muitas mães têm, né? Tanto essa mamadeira antes de dormir, que ela inclusive tem um nome, mas eu não tô lembrada agora. Eu não tô lembrada, mas eu sei que as mães falam, né, sobre isso, dessa mamadeira antes de dormir. E também tem essa da madrugada, quando o bebê acorda, que a gente não sabe o que fazer para dormir novamente, acaba dando uma mamadeira, colocando para mamar. Nesses primeiros meses, não sou contra. O bebê, ele tem uma necessidade de sucção, ele tem uma necessidade de ficar se alimentando. É aquela famosa luta pela sobrevivência, né? Então, como ele ainda é muito novo, ele ainda não entende muito, ele acaba, né, precisando mais de comida do que a sucção, mamar. É mais importante para ele do que um bebê um pouco mais velho. Não luta contra isso, não carrega esse peso de que vai deixar mal acostumado, que ele nunca mais vai dormir, que ele vai ficar acordando de madrugada para sempre. Não carrega esse peso. Nesse primeiro momento, se vai te ajudar, se tu acha que tá ajudando, dá a mamadeira, ou coloca para amamentar, deixa amamentar e faz ele dormir novamente. Não luta contra isso. Quando for mais pra frente, quando o bebê estiver mais maduro, aí você vê quais são as reais necessidades dele, começa a observar. Tá bom? Esse foi um vídeo um pouco mais curto, mas eu acho que são pontos importantes para deixar a mãe mais tranquila nessa fase dos 2 meses. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um outro vídeo sobre um assunto que interesse mais vocês, tá bom? Tchau, tchau!